Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje vamos seguir estudando o tomo único e analisaremos o módulo 7, Fenômenos da Emancipação da Alma, e o roteiro 1, Sono e Sonhos. Vamos ao primeiro item desse nosso estudo. Sono e sonho. Diferença entre um e outro. No Livro dos Espíritos, na questão 401, Kardec fez a seguinte pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? E a resposta obtida foi que não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Vejamos que a explicação dada pela espiritualidade é que o corpo físico ele repousa com o sono. Entretanto, o espírito ele não necessita desse repouso. Então, quando o corpo físico ele entra em repouso, o espírito então ele se lança no espaço. O que significa isso? O espírito ele tem contato, tem possibilidade de se relacionar com o mundo dos espíritos, de se relacionar com outros espíritos, tanto encarnados, que estejam também passando pelo sono, como desencarnados. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta que a espiritualidade oferece é a seguinte: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os acham velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los
sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto, enquanto dormias. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida, ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes, ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Comentários de Kardec a essa resposta. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Bom, essa extensa resposta à pergunta de Kardec merece uma reflexão aprofundada. Vamos seguir a lógica da resposta que os espíritos apresentaram. Vejamos que a espiritualidade começa explicando que no sono o corpo repousa. Entretanto, o espírito se vê mais liberto, se vê mais solto. O espírito não necessita desse repouso. Então, ele ganha o espaço, como diz a espiritualidade superior, ganha o mundo dos espíritos. E quando ele o faz, ele lembra do passado e pode também ver o futuro. Então, ele pode deslocar-se naquilo que nós chamamos aqui da Terra de tempo. Ele pode relembrar as situações vivenciadas no passado, nesta ou em outras encarnações, como ele pode também visualizar situações que ainda não aconteceram
no mundo material, mas que vão acontecer ainda no decorrer do tempo. E fica ainda registrado pelos espíritos que então o espírito fica dotado de maior potencialidade. Por que maior potencialidade? Porque ele não está sob a influência do corpo físico. Ele ainda está ligado ao corpo físico, o espírito. Ele não perde a ligação com o corpo físico, mas ele não sofre essa influência do corpo físico. Ele está liberto não no sentido de livre absolutamente do corpo físico, mas ele não está sofrendo as influências do corpo físico. E com isso, ele tem maior potencialidade. Ele não atinge a potencialidade plena de um espírito desencarnado, que não tem o corpo físico atrelado a ele. Mas ele está sem as ações do corpo físico perturbarem ele. Então ele está mais liberto, ele pode transitar mais no mundo espiritual. E com isso ele vai se comunicar com outros espíritos. Ele vai travar diálogo direto com espíritos, ou superiores ou inferiores, como veremos. Mas ele vai ter essa possibilidade de transacionar, de transitar no mundo espiritual. Então vemos que o sono liberta a alma do corpo. Por quê? O espírito, então, a alma, que é o espírito encarnado, não está mais dependendo das impressões que o corpo físico lhe transfere. Ela está livre para ter suas próprias impressões em padrões vibracionais diferentes do padrão vibracional do mundo físico. E explica ainda a espiritualidade que os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais avançados, eles ascendem a mundos superiores, enquanto o corpo físico está adormecido, porque é o mundo onde ele transaciona. Ele vai para a esfera superior, porque esse é o padrão vibratório dele. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas vai se afinizar com o seu padrão vibratório também como espírito. Então, aquelas pessoas com padrão vibratório mais baixo ou vão para mundos inferiores, ou então mundos da mesma categoria que o da Terra, e vão entrar em sintonia com espíritos que habitam esses mundos, que não são mundos de categoria superior. E continua a espiritualidade nos explicando que o sono influi mais do que imaginamos na nossa vida material, na nossa vida corporal. Sabemos da importância do sono que a ciência nos apresenta como um meio de restabelecimento das funções orgânicas do corpo. Mas agora estamos compreendendo que na ótica espiritual, na ótica espírita, o sono também tem a sua importância, porque ele permite que o espírito tenha maior liberdade no mundo espiritual e ele tenha oportunidade de contato com outros espíritos que vão lhe orientar e lhe esclarecer. E continua a espiritualidade explicando então o que seria o sonho. O sonho seria então aquilo que o espírito viu durante a sua jornada no mundo espiritual, enquanto o corpo físico estava adormecido. Isso seria o sonho. E depois a espiritualidade prossegue explicando por que muitas vezes não nos lembramos do sonho. E a espiritualidade nos diz que isso acontece porque a alma não está no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Ou seja, quando estamos lá no mundo espiritual, nossas faculdades espirituais, nossa ligação ainda com o corpo físico, atrapalha, oblitera, fecha muitas das faculdades do espírito. Então, por isso, nós não conseguimos ter todas as percepções de tudo que acontece no mundo espiritual. E quando retornamos ao corpo físico, o corpo físico, ele fecha mais ainda a nossa percepção do espírito. E é por isso que muitas vezes nós achamos que não sonhamos durante a noite. Mas, na verdade, já que o sonho é a lembrança daquilo que aconteceu no mundo espiritual enquanto o corpo estava dormindo, efetivamente, há lembranças do mundo espiritual, apenas nós não as acessamos no momento em que estávamos dormindo. Então, por isso que nós achamos que não sonhamos, mas é porque o nosso espírito não transfere para o nosso corpo físico essas percepções. E como ele não faz essa transferência, nós não conseguimos ter o sonho, ter a percepção de que estamos sonhando. E outro aspecto que a espiritualidade nos conta é que, durante o sono, os maus espíritos também se aproveitam desse evento, fazendo com que
nós, adormecidos, espíritos encarnados, os nossos espíritos possam ser atormentados, possam ser maltratados, digamos assim, durante esse sono. Mas precisamos entender que tudo acontece em razão da lei de causa e efeito. Se nós estivermos com o nosso padrão vibratório mais baixo, seremos afetados por esses nossos irmãos desafortunados que ainda se apegam ao mal. Então podemos resumir que o sonho nada mais é do que um efeito da emancipação da alma durante o sono. Então sonhamos porque, na verdade, estamos tendo percepções, estamos tendo ações enquanto espírito no momento do descanso do corpo físico. E as nossas ações, nossos contatos se dão no mundo espiritual. E em razão disso é que temos o sonho. E quando temos aquele sonho difuso ou com situações absurdas, a espiritualidade também nos explica que isso acontece em razão desse retorno do espírito ao corpo físico. E que nesse momento de retorno, como o corpo físico começa a de novo impressionar o espírito, causar percepções ao espírito, isso faz com que nossas percepções do espírito fiquem confusas. E no momento dessas confusões das percepções, que vêm os fragmentos de sonho, as sequências de acontecimentos absurdos ou sem sentido, que nada mais é do que o efeito do corpo físico sobre as percepções do espírito enquanto ele estava no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 403, Kardec pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E a resposta obtida foi a seguinte: em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Vemos então que o espírito, durante o sono do corpo físico, ele tem um pouco mais de liberdade. O que significa isso? Pode o espírito, então, não estar vestido, entre aspas, do corpo físico, porque o corpo físico está em repouso. Então, por isso que o espírito experimenta uma certa liberdade, um certo grau de liberdade. De posse desse certo grau de liberdade, o espírito, então, ele vai entrar na sua frequência vibratória, ou seja, na forma que ele estiver pensando, agindo durante o dia, o espírito ele vai estar naquela frequência vibratória e vai adentrar em mundos que se sintonizam com aquela frequência vibratória. E aí ele vai encontrar aqueles com quem se afiniza. Ou seja, mesmo encarnados, mas que também estão no sono físico, ou desencarnados. E por que muitas vezes não nos lembramos dos nossos sonhos? E aí vem a explicação. Porque, como nós estamos encarnados, nossas sensações, lembram dos sentidos? Tato, visão, olfato, paladar, eles dependem do corpo físico. O corpo físico é o veículo que transmite ao espírito tudo o que acontece no mundo. Como nós estamos encarnados e quando estamos desdobrados com o sono físico, o nosso espírito ele tem percepções no mundo espiritual. Mas como ele está ligado ao corpo físico, ele não consegue gravar essas percepções, porque elas não vieram do corpo físico. Elas vieram de algo que o espírito percebeu, experimentou. Então, por isso que muitas vezes não temos lembrança do que acontece nos nossos sonhos, que na verdade são os nossos contatos no mundo espiritual. Isso é resultado exatamente dessa condição de estarmos encarnados e dependemos das sensações do corpo físico para que o nosso espírito tenha percepções. Nossas percepções advêm, por exemplo, da audição. Vocês estão me ouvindo, da visão, vocês estão me vendo, estão lendo aí o slide que eu estou projetando. No mundo espiritual, as percepções são do espírito. Mas quando nós retornamos para o corpo físico, no fim do sono, quando despertamos,
o espírito ele não consegue transmitir ao corpo físico essas percepções que ele teve durante a noite. Por que ele não consegue transmitir? Porque nós estamos no corpo físico e dependemos dos sentidos que o nosso corpo físico tem. Por isso que há uma espécie de ruptura de informações entre o espírito e o corpo físico. O espírito não consegue passar para o corpo físico as percepções que ele teve lá no plano espiritual. Por isso não termos as lembranças dos sonhos. Na questão 407 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E a resposta obtida foi a seguinte: não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E Kardec comenta o seguinte: é assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sono. Quem é que nunca deu aquele cochilo, às vezes após o almoço, aquele cochilo momentâneo no transporte, no ônibus, deu aquela cochilada e mesmo assim teve sonhos, teve flash de sonhos, porque quando o corpo físico ele entra em estado de letargia, de torpor, de inércia, de desligamento, ainda que não seja aquele sono pleno, aquele sono absoluto, mesmo assim o espírito ele vai se desprendendo e vai tendo as percepções do mundo espiritual na frequência vibratória onde ele se afiniza. Então, por isso que mesmo nesse estado de sonolência, de um certo torpor, de adormecimento breve, o espírito ainda assim tem reminiscências de sonhos. Na questão 409 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte questão: doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? E mais uma vez a espiritualidade informa: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Então aqui ele está dizendo naqueles momentos em que a gente não está nem adormecido ainda, nem um cochilo ainda, mas a gente fecha os olhos e as imagens começam a surgir na nossa mente. Essas imagens são percepções do espírito, que ele já está começando a se desprender e são as percepções do mundo espiritual. É isso que a espiritualidade está querendo dizer. Se ele tivesse completamente rompido, ou seja, completamente no estado de sono, aí sim haveria maior liberdade do espírito. Repito, sem desligamento do corpo físico. É aquele chamado cordão de prata, que muitos ouvem falar, que é a ligação que se mantém entre o corpo físico e o perispírito e espírito. Mas quando se fecha os olhos, se começa a querer entrar nesse processo de descanso, de repouso, o espírito já começa a se desprender. Vão diminuindo as percepções sensoriais do corpo físico e vão se iniciando as percepções do espírito. Por isso, essas imagens que Kardec questionou e que foi esclarecida pela espiritualidade. Vamos ao segundo tópico do nosso estudo: a importância do sono do ponto de vista espírita. Dizem os instrutores da codificação que, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá
ao meio que lhes é próprio. Veja que aqui a espiritualidade, esse trecho nós acabamos de ver recentemente, quando estávamos estudando a questão 403 do Livro dos Espíritos, onde vimos que, e aqui estamos relembrando isso, durante o sono, o espírito ele encontra-se liberto, ele encontra-se mais livre, embora ainda ligado ao corpo físico. E então o espírito vai ter nos ambientes onde tem afinidade. E explica que a espiritualidade, que é por essa razão que os espíritos superiores aceitam reencarnar aqui na Terra para auxiliar o nosso progresso, o progresso de espíritos inferiores que somos. Porque eles sabem que todos os dias eles terão o recreio, eles terão a oportunidade de estar novamente naquele mundo onde eles sentem tanto prazer, tanta alegria de permanecer ali naquela esfera superior. Eles sabem que terão a oportunidade de rever os seus amigos das esferas superiores, porque haverá o momento do sono do corpo físico, do descanso do corpo físico e a liberdade para o espírito de acessar essas esferas superiores, onde ali eles vão restaurar as suas forças, agora não as forças do corpo físico, mas as forças espirituais, para prosseguirem nas missões que eles aceitaram desempenhar aqui na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38, temos a seguinte análise. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado, a sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes da liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Vemos que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade explica que o sono é o momento em que ocorre a liberdade do espírito do corpo físico. E, mais uma vez, essa liberdade não é absoluta. O espírito continua ligado ao corpo físico. Ele só não está sofrendo a influência das percepções do corpo físico. E veja que o sono, então, ele tem uma dupla função. O sono tem uma função de recuperação de forças corporais, de energias corporais, no aspecto do corpo físico, mas também o sono tem o efeito de recuperação de forças morais. Por que forças morais? Porque o espírito, então, ele estará em contato com espíritos que vão lhe orientar, vão lhe informar de condutas, de procedimentos, de comportamentos que ele deve adotar ou que ele deve corrigir. Então, além da recuperação do corpo físico, que é uma das funções, da função orgânica do sono, temos também a restauração das forças morais do espírito. E veja que nessa recuperação das forças morais, o espírito, então, ele vai ter oportunidade de pedir conselhos, ensinamentos, de estudar no plano espiritual, para que, ao retornar ao corpo físico, ele possa, então, ter um dia onde ele vai tomar decisões mais acertadas, decisões
em consonância com os compromissos que ele assumiu no mundo espiritual. E aí essas decisões parecem muitas vezes intuição, mas que nada mais são do que orientações que o espírito recebeu enquanto o corpo físico estava no estado de repouso, de descanso, durante o sono. Mas não é só isso. O corpo físico ele está em sono, mas o espírito está ali desdobrado ou desprendido. Os bons espíritos eles vão se afinizar aos bons espíritos. Entretanto, aqueles que se comprazem com o mal, eles vão também se afinizar com espíritos de categoria inferior. Por isso, encerra aqui a orientação dizendo o seguinte, que devemos elevar o nosso pensamento antes de dormir. Por quê? Elevando o pensamento, aumentamos o padrão vibratório. Aumentando o padrão vibratório, quando entrarmos em sono, nós vamos entrar em sintonia com espíritos de ordem mais elevada, onde poderemos ali receber orientações, consolos, auxílio que vão nos ajudar na nossa jornada carnal. Na questão 414 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Essa questão, então, nos fala exatamente sobre esse contato que nós temos durante o sono com pessoas também encarnadas. E nos explica que é perfeitamente possível e acontece muito, pelo que a espiritualidade nos apresenta. Não só nos encontrarmos com pessoas que conhecemos, com parentes, como até com pessoas que no mundo físico nós não conhecemos, mas que nós temos conhecimentos do mundo espiritual. E nós estarmos com esses espíritos com quem nos afinizamos, embora eles estejam encarnados até em outros países. E nós não conheçamos essas pessoas no mundo material. Mas o contato e a afinidade que temos faz com que nos encontremos no mundo espiritual durante o sono do corpo físico. Vamos agora conhecer as experiências significativas durante o sono. A primeira delas são os esclarecimentos gerais a espíritos encarnados. No livro Missionários da Luz, no capítulo intitulado No Plano dos Sonhos, André Luiz nos fala dos esclarecimentos prestados a espíritos encarnados durante o período do sono físico natural. Diz o referido autor: após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco, que era o dirigente de equipe socorrista no plano espiritual, acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduz os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico
para melhorar a situação. Contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral, em compensação de quando em vez ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente dos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles. Não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Veja aqui que nós temos uma narrativa de André Luiz sobre os esclarecimentos que são feitos a espíritos encarnados durante o sono do corpo físico. Interessante que Alexandre explica que dos 300 que participam desse curso, dessa orientação, apenas 32 têm o melhor proveito. E por que isso? Porque eles têm reduzida a capacidade de lembrança. E Alexandre explica, o cérebro do corpo físico, ele é muito limitado para receber todas as informações que estão no espírito. Então, o espírito tem as percepções enquanto está no sono, enquanto está, abre aspas, sonhando. E ele não consegue, tudo aquilo que ele percebe, que ele aprende, que ele observa no mundo espiritual, ele não consegue transferir para o corpo físico. Por isso que boa parte dessas informações, desses esclarecimentos, não são relembradas pelo espírito quando ele está desperto no corpo físico. Mas explica Alexandre que ainda assim, como essas informações estão armazenadas no corpo físico, elas vão beneficiar o encarnado. E Alexandre observa que, quando o encarnado desperta, ele sente alívio, sente repouso, sente equilíbrio. Por que isso? Justamente porque ele estava em espírito, no momento do sono, estava desdobrado em esferas superiores, onde ele conseguiu receber auxílio, orientação, que vão lhe ajudar a prosseguir na jornada carnal. E Alexandre arremata dizendo que então esses espíritos encarnados eles vão ter pensamentos mais claros, porque em razão exatamente das orientações que ele recebeu, dos esclarecimentos que ele recebeu, vão ter sentimentos mais elevados,
porque ele vai receber ali a força moral necessária para manter esse padrão vibratório elevado e vai ter preces mais produtivas, porque ele vai estar mais ligado à esfera espiritual do que à esfera material. Vamos a um segundo aspecto, que é o chamado atendimento individualizado. Em outra obra, Nos Domínios da Mediunidade, o mesmo autor relata um episódio de sono provocado pelos espíritos benfeitores, com o objetivo de atendimento individualizado. Eis a descrição do fato. Cuidadosamente, começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido Jovino, constituía obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente, Aulus, deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga Teonília, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher, que se fizera nossa conhecida, integrando um grupo alegre, em atitude de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu um doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança, clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguia comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? Mas Jovino... Aulus, porém, cortou-lhe a frase acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim o filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Que fazer de semelhante criatura? Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar,
e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Vemos aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é a questão da influência magnética, da atração magnética entre os espíritos, que acontece mesmo no sono. Esses espíritos, então, o corpo físico entra em adormecimento, mas o espírito se desprende. E para onde esse espírito vai? Aonde ele magneticamente for atraído. E para onde ele vai ser atraído? Exatamente para a sua frequência vibratória. Quando ele se manter elevado, ele vai estar em esferas mais elevadas. Do contrário, em esferas inferiores. E ainda temos uma questão interessante, que é a questão em que nossa personagem ela vai em direção ao marido. Ela queria encontrar o marido e ela, mesmo sem saber onde ele estava, é atraída magneticamente, porque as afinidades entre os espíritos. Acontece que ele estava num ambiente eminentemente inferior, enquanto ela esteve ali com a assistência dos irmãos espirituais e é então retirada daquele ambiente e orientada e consolada. E veja como ela acorda renovada, acorda com um novo sentimento, acorda com a fé fortalecida. O outro aspecto do sono também é a recordação de existência passada. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, refere um outro tipo de experiência através do sono, a recordação de existência passada. Trata-se do sonho de Públio Lentulus, registrado no início da mencionada obra. Eis pequena parte do relato de Públio a seu amigo Flamínio. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Têmis, a deusa romana da justiça, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, vi outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho, não sei o que dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi ao meu lado, bem como Cícero, que se me afiguravam duas personificações, do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado, e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder, para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Aqui então temos o momento em que Públio Lentulus, Emmanuel, tem reminiscências do passado em que ele, em outra existência, tramou contra o Senado e decretou de maneira injusta uma série de condenações a pessoas que nada tinham feito, como meios de retaliação, meios de obter o poder e de favorecer a conspiração que estava em curso. Outro exemplo, também citado na nossa apostila, é um caso de premonição.
Os exemplos de experiências relevantes através do sono multiplicam-se, tanto nas obras mediúnicas como nas voltadas para as pesquisas científicas. Dentre essas últimas, pode ser colhido, na obra A Morte e o seu Mistério, este interessante caso relatado a Camille Flammarion, pelo conceituado pesquisador, Sr. Frederico Pesce. Não a encontrei, a presente narrativa, na sua obra O Desconhecido, e tenho a certeza de que o interessará, pois procede do escritor escrupuloso, do homem de integridade incontestável, o quaker Etienne de Grellet. Dou ao senhor a narrativa tal qual como a transcrevida a relação da sua viagem à Rússia. Durante a sua permanência em São Petersburgo, a Condessa Tutushkov contou ao quaker viajante o seguinte: uns 3 meses antes da entrada dos franceses na Rússia, a invasão de Napoleão Bonaparte, o general, seu marido, estava com ela no seu domínio de Tula. Achando-se num hotel, em cidade desconhecida, ela sonhou que seu pai entrara, levando o filho único pela mão e dizendo-lhe estritamente: a tua felicidade acabou. Teu marido caiu em Borodino. Acordou muito perturbada, mas vendo seu marido junto dela, compreendeu que sonhava e adormeceu novamente. O mesmo sonho se repetiu e ela sentiu tanta tristeza que levou muito tempo a recuperar a serenidade. O sonho voltou terceira vez. Experimentou tão grande angústia que despertou seu marido e perguntando-lhe: onde é Borodino? Ele não sabia. Durante a manhã, ambos, com seu pai, se puseram a procurar este nome no mapa, sem encontrá-lo. Borodino era então um lugar muito obscuro, mas tornou-se depois afamado pela batalha sangrenta que se feriu nas suas cercanias. Entretanto, a impressão causada na condessa era profunda e grande sua inquietação. O teatro da guerra era longe, então mais rapidamente se aproximou. Antes da chegada dos exércitos franceses a Moscou, o general Tushkov foi posto à testa do exército russo de reserva. Certa manhã, o pai da condessa, levando seu filho pela mão, entrou no quarto do hotel em que ela se hospedara. Estava triste, como a condessa o tinha visto em seu sonho, e dizia-lhe: ele caiu em Borodino. A condessa viu-se, como no sonho que tivera, no quarto cercada dos mesmos objetos. Seu marido foi, efetivamente, uma das numerosas vítimas da renhida batalha que se pelejou perto do rio de Borodino, que deu o seu nome a uma aldeia. Então temos aqui um caso de premonição, o caso em que a pessoa, a condessa, durante o sono, ela, na verdade, visualizou algo que aconteceria no futuro. Ela teve oportunidade de se deslocar-se na linha do tempo. Os casos assinalados e inúmeros outros ocorridos ao longo da história da humanidade demonstram claramente a importância deste período de aparente repouso e que mais não é do que bendita oportunidade de relacionamento com o mundo dos espíritos. Compete a nós bem aproveitá-la para o nosso crescimento espiritual, uma vez que, conforme assinalam os espíritos superiores, o sono influi, mais do que supondes, na vossa vida. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então, encerrando o nosso estudo, vemos a importância do sono. Vemos que, além da questão biológica, do descanso do corpo físico, o sono também é um momento em que o espírito é convidado a restaurar suas forças morais, a estar, então, acompanhado de espíritos da mesma composição, da mesma vibração ou espíritos superiores, para deles receber orientação, auxílio, força e fé. Que possamos, então, compreender que o momento do sono é o momento do nosso espírito, é o momento dele se aproveitar de todo o bem que
garimpamos durante o momento em que estamos na lucidez do corpo físico e possamos assim tirar bom proveito, rogando antes de entrar em sono que Deus nos conceda nos aproximarmos dos bons espíritos durante o momento do sono, para junto deles aprimorarmos, aprendermos e seguirmos nossa jornada cumprindo aquilo que nós assumimos como deveres na esfera espiritual. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Até nossa próxima aula. Muita paz e muita luz.